Dan. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre um prazer estar com você aqui. Como é que está 94? Bem, estamos lá já completando esse ano 15 anos, né? 15 anos que você está lá. O maior problema, além de ter que conviver com o Paulo durante 1h15, que não é fácil, ele fala isso para ele. Eu falo, Paulo, a tua mulher vai para o céu, porque eu fico 1h30 com você, não é fácil, ela fica 24, na brincadeira à parte. O grande detalhe é que se acostuma a acordar cedo. Eu já não consigo mais dormir no final de semana até mais tarde, porque... Já acostuma, né? É às 7, eu tenho que chegar umas 6h30, para chegar às 6h30, acorda às 5h30, né? E tomar banho, fazer barba. Mas é um programa de uma grande repercussão e de muito respeito, né? Muito bom. Na mídia local, e eu sinto muito prazer de estar... Já que você falou no Paulo, o Paulo falou uma coisa, até, claro, a credibilidade dele, enfim, Noroeste é ímpar em Bauru, tanto é o sucesso dos livros dele. Mas ele falou uma coisa que eu desconhecia, porque então na época do Araújo eu não perdi um jogo do Noroeste de jeito nenhum. E quando era falta a torcida Araújo. Eu ia Araújo, lá e falava, claro, gritava. Araújo, né? O Araújo era aluno do Prevê, viu? Estudava no Prevê. O Araújo que faleceu. Faleceu essa semana. E fez poucos gols. Diz que marcou só 2 gols de falta, mas será que é verdade isso? Ele falou, eu também acreditei nele. Eu acho que eu vi mais do que 2 gols. Eu acho que eu vi uns 2 ou 3, viu, Dudu? Porque eu ia com meu pai, muito molequinho, a hora que virava eu gritava Araújo. Aí passado um tempo que ele já estava aposentado, eu ia assistir o jogo e eu gritava Araújo também, todo mundo ficava ali, mas ficou marcado. Agora, eu acho que como o Odair Colônia não tinha ninguém, né, que batesse falta tão bem, o lateral que o Noroeste, quer dizer. Exatamente. Né? Claro. E o Araújo foi um ícone aí, lamentavelmente, faleceu, problema no fígado, né? Novo, hein? Deve ter se perdido na bebida, né? Foi? Ah, sim. Mas naquela época o Araújo não bebia, não. Mas depois se aposenta, acaba perdendo um pouquinho o norte, né, das coisas. Não tenho certeza que foi isso, mas ele teve problema no fígado. Né? Então, normalmente, o problema do fígado é muito atacado. Né? O fígado é muito atacado uma hora. Naquela época saiu um campeonato estudantil de futebol de salão e eu era o técnico do time do Prevê. Claro, catei o Araújo, não é bobo nada. Todo mundo. Ganhou todas. Né? Pô, fui técnico campeão, pelo menos eu posso dizer isso. Bom, mas vamos... Não, tá boa a conversa, depois você vai falar de economia, não vai dar certo. E, Café, onde vai parar o dólar? Que loucura, que loucura. Não só isso, eu queria que você analisasse isso e a essa de que o real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Quer dizer, a moeda que mais perdeu o valor no mundo. Nós temos uma combinação muito ruim no ambiente doméstico que traz ansiedade e nervosismo para quem opera o mercado, que é uma crise política com uma crise econômica. Crise política, uma presidente reeleita que teria tudo para uma composição muito importante com a sua base aliada, foi incapaz dessa articulação, fez um ministério que não contentou absolutamente ninguém, e criou um mal-estar com os principais dirigentes do Congresso, entendendo, inclusive, os representantes do PMDB. Precisa do Congresso porque nós vivemos no Brasil um regime presidencialista com uma Constituição parlamentarista. Então, ela precisou fazer medidas, uma ou outra questionável, mas necessárias para ajuste fiscal, sem a base aliada, dificuldade em levar em frente. Além disso, tem a crise vindo a partir da Petrobras, crise política, que os principais dirigentes também do Congresso entendiam que o PT, através da Dilma, poderiam ter poupado nessa fase de investigação. Então existe agora um jogo de força. E ela, apesar da reeleição, e nós cantamos essa bola por muitas vezes aqui, ela deixou a economia brasileira debilitada. E tinha que ser feito alguma coisa agora. Nós estamos convivendo com um ambiente em que tem inflação alta, ela liberou simplesmente os primeiros meses, nós tivemos inflação de 1,24 e 1,12 em 2 meses, quer dizer, mais que o dobro do que o aceitável, projetando uma inflação de quase 8% para esse ano, quando o limite da meta é 6,5%. Ela vem combinando uma inflação elevada com baixo crescimento econômico. E o emprego rareando, e agora já vai começar a detectar índice de desemprego elevado. Então, o cidadão simples está sentindo na pele, mesmo porque alguns benefícios dele estão sendo retirados, né?
Quem depende, por exemplo, da bolsa do FIES para entrar na universidade, um retardamento nisso, vai sair, mas não saiu até agora. Há agora a retirada de subsídios na energia elétrica, tudo bem, alguns não cumprem os condicionantes, mas numa situação normal isso seria feito gradativo. Então, mexendo no auxílio do doença, que a empresa vai ter que pagar e vai ser mais rigoroso. E na mudanças da regra também por recebendo pensão por morte, atacando alguns benefícios que até então não eram comentados. Então, se você tem um problema político e na economia a inflação dispara, você tem baixo crescimento, empresariado descontente, a pessoa simples descontente, é óbvio que em algum momento alguém vai dizer, olha, esse negócio não está bem. E quais são os termômetros diários que nós temos? A Bolsa de Valores, porque você tem ali companhias estatais e que atuam em vários ramos, e o mercado do câmbio. No mercado de câmbio, a lei de oferta e procura pela moeda estrangeira. Então, quando há um nervosismo, muita gente comprando moeda, o dólar dispara. E o próprio comportamento do governo. O governo poderia atuar nesse mercado, mas ele estaria enxugando gelo hoje. Então, ele tirou o pé, ele está hoje atuando no mercado cambial menos da metade do que ele atuava até o ano passado. Conclusão, o 3,13 que nós batemos agora é o retrato da desconfiança que os agentes econômicos têm de que o governo será capaz de contornar no curto prazo as questões políticas e fazer com que as medidas de ajustes fiscais sejam apontadas. Eu entendo que é de curto prazo. Por que eu entendo de curto prazo? Eu falava antes que pode ter uma grande negociação com o Congresso, mas agora eu acho que vai ter uma grande negociata com o Congresso. Que negociata é essa? Estão vendendo a dificuldade para comprar facilidade, ou seja, há todo um segundo e terceiro escalões aí à disposição. Já foram chamados no Executivo todos os deputados que entraram agora, as suas verbas parlamentares estão sendo liberadas, ou seja, vai ser um grande toma lá da cá, para que daqui a pouco a coisa se ajuste e, se ajustando da maneira que for, traz uma calmaria para o mercado. Então é um momento de turbulência e, como tal, devemos entender. E qual o futuro da Petrobras se hoje o barril do petróleo está mais barato do que o custo para produzir o dificílimo petróleo brasileiro, que é um petróleo de águas profundas? E do pré-sal, né? E, inclusive com a Sete Brasil, com muita dificuldade, que foi o consórcio de 7 grandes empresas construída para explorar o pré-sal. O pré-sal é viável quando o barril do petróleo estiver acima de $60. Ele vem operando na casa de $40, $35, o que torna inviável. Fora isso, a Petrobras, com todo esse ambiente de corrupção, perdeu o status de grau de investimento, está captando recursos a um preço mais alto, terá ainda que administrar uma enxurrada de ações, notadamente de investidores estrangeiros, que estão colocando a falta de transparência nas informações, ou seja, alegando que foram enganados. Então é um momento muito delicado. Não é, na minha visão, um encaminhamento que levaria à falência, não porque pertence ao Estado e, na pior das hipóteses, ela pode ser vendida para o mercado e a hora que for vendida ela vai ter uma recuperação. Mas se o horizonte de recuperação dela era de 2, 3 anos, agora nós temos que falar mais de 5 anos. Então isso é também uma dica para quem tem ações da Petrobras. Se puder ficar, permaneça, mas nesse horizonte de 5 anos. Nos próximos 2, 3 anos, o equacionamento do problema dela vai ser muito difícil, mas ela tem um produto que é importante. Existe hoje um posicionamento da OPEP derrubando o barril do petróleo por uma questão de grande oferta e dificuldade de vender o petróleo no mundo todo. O petróleo deles está na superfície, né? E a dificuldade brasileira é exatamente essa, de ter uma exploração muito mais cara do que o contexto internacional. Mas a médio, principalmente a longo prazo, eu acredito que ela se recupere, ou então ela será vendida para o mercado. E se vender para o mercado, também se recupera, porque aí há um reposicionamento da companhia. Por hora é perda de valor, por hora é nervosismo, por hora quem tem ações é ter paciência e nervos de aço. E 2 fatores ainda externos prejudicam o Brasil. Os juros nunca teve tão alto nos Estados Unidos. Está subindo. Subindo. Vai subir. E o outro, a China, que é a grande compradora do Brasil,
desacelerando, sofrendo uma desaceleração econômica. A China teve uma inflação acima de 1% também no mês passado. Preocupante. Os Estados Unidos teve um nível de desempenho agora no mês passado acima do esperado, uma geração muito grande de empregos. Com isso, está abrindo espaço para que o Banco Central americano retire a ajuda financeira que ele tem colocado no mercado. Todo mundo levando o dólar de volta, né? Como ela tem uma queda da ajuda financeira, a tendência é que os títulos americanos passam a ter uma remuneração maior. Ela está girando entre 0,5% e 1% ao ano, é muito baixo. Mas a hora que for para 1,5%, 2% ao ano, pega um mercado difícil que é o brasileiro e também dos emergentes, a China diminuindo o nível de crescimento, a tendência é uma migração de recursos aos Estados Unidos. Então, com isso abalando mais ainda e deixando o mercado de câmbio mais nervoso ainda. No caso do mercado do dólar, não há motivos suficientes para que fique nos 3,13. O mercado sempre trabalhou com o dólar na virada desse ano de 2,75, 2,79. Então, à medida que haja uma calmaria nesse mercado, a tendência é que haja uma reentrada de dólares aqui, mesmo porque o governo brasileiro aumentou de novo a taxa de juros. Então, o mercado brasileiro confiável, com os juros que ele está pagando, é um oásis perfeito para você trazer dinheiro e ganhar. Aquilo que você vai ganhar nos Estados Unidos no ano, você aqui no Brasil vai ganhar alguns meses, 2 meses. Então, essa correlação é muito interessante para quem está fora. Só que nesse momento é um momento de nervosismo. Você vai ter que suportar esse dólar nesse patamar. Mas há perspectiva de que a hora que acertar a mão, esse dólar volte abaixo dos R$3, se situando em 2,80. Claro, é futurologia, depende muito do ambiente político e econômico? Depende. Mas não há, objetivamente, o que levaria o país, a médio prazo, a ficar com esse nervosismo todo. Então tem aí o mercado cativo. Quando a gente fala que o país pode entrar na recessão, nós não estamos dizendo que o país vai parar por completo. Ele tem o mesmo PIB que ele vai ter de 2 anos atrás. Tudo bem, mas ainda é um mercado importante, é um mercado promissor. E em economia a gente sabe que tudo é meio cíclico. Tem momentos em que você arrebenta com a economia, mas depois se abre condições para uma retomada. Quem opera o mercado como nós operamos, já vivenciamos quantas vezes esse ciclo, né? Agora nós estamos no meio do furacão. O que mais preocupa nesse momento é que há uma combinação muito difícil de questões políticas com a econômica. Enquanto não resolver a questão política, não será resolvida a questão econômica. Então, ninguém os desafios investir, dobraram. Né? Ninguém vai investir, né? E nem gastar, nem reformar nada. E tem um detalhe, Duda, que é o seguinte. Vamos pensar numa empresa. O que me leva a investir é a confiança que eu tenho. Ponto 1. Segundo, eu tenho recurso disponível. O que o empresário hoje, eu acho que esse empresário brasileiro tem confiança no mercado, mas o que ele está fazendo hoje com a sobra de dinheiro que ele eventualmente tenha? Ele está bancando o jogo. Isso quer dizer o seguinte, quando você faz com que o empresário use suas reservas, sua margem de lucro para segurar o negócio presente, o que vai acontecer no futuro? Ele não vai ter dinheiro para investimento. Então, quando você sacrifica o meio empresarial agora, você não cria ambiente para ele investir no futuro. Então, para o ano que vem, para os próximos 2 anos, o volume de investimento vai ser muito baixo para recuperar a partir daí. O Júnior da Vila Universitária tem bastante pergunta aqui para você já. Ele coloca aqui, não tem nada sobre de economia, mas ele quer a tua resposta. Sempre assisto a sessão da Câmara. Venho observando o posicionamento rebelde do vereador Moisés Rossi, que sempre tem como alvo o prefeito Rodrigo. Como o senhor analisa esse vereador, que para se reeleger usou da imagem do prefeito popular e agora, depois que perdeu a eleição para a Câmara, vem adotando esse comportamento, para a mesa da Câmara, vem adotando esse comportamento agressivo? Se ele tivesse ganho a eleição, será que ele teria esse comportamento? Na verdade, passa a imagem que a eleição do Faria Neto para presidente da Câmara não foi ainda digerida por alguns que atuam na Câmara Municipal. Além do Moisés Rossi, tem outros vereadores que têm uma mágoa ainda. O que não é bom para a pessoa nem para o parlamento. Eu acho que no processo democrático, independentemente da composição que houve, a maioria que leva. E nesse caso o Faria Neto levou e o Moisés não levou. Ele
o partido dele é aliado do governo municipal, ele tinha um discurso anterior mais oposicionista, mais firme, mais contundente. O presidente do partido é o chefe de gabinete. Mais contundente, ele depois virou a chave defendendo um pouco mais o governo, e o Moisés precisa se definir, porque ou ele vai estabelecer as suas próprias convicções e vai trabalhar nessa vertente e ser alguém um pouco mais independente, ou ele vai ser um aliado do seu partido e ali engolir um pouco de sapo e até contornar o problema para que ele possa ter a credibilidade e a respeitabilidade do munícipe, né? Se alguém já está fazendo essa leitura do comportamento do Moisés, e que não é de totalmente errada, alguma coisa o vereador vai ter que repensar. O José Leme, Cafeu, estive no calçadão da Batista nessa manhã de hoje. E os comentários das pessoas é o aumento dos salários dos próprios vereadores de Bauru. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Problemas com água, luz, asfalto, médico nos postos de saúde e funcionários da prefeitura. E da Câmara sem aumento. Não, sem aumento, mas ainda vai ter. E eles aumentando seus próprios salários. Vereador foi eleito para prestar serviço para a população e não transformar isso num emprego. Bom, na verdade é que são vários pontos. Quanto foi o aumento que eles deram? 7,2%. Inflação, né? É a inflação. O que acontece é o seguinte, no regime que nós temos hoje, há a possibilidade, e algumas cidades optam por isso, de reajuste a cada 4 anos. E quando fazem isso, chama a atenção que dá 30%, 40%. Olha, os vereadores reajustarem 40% dos seus próprios salários. Aí uma legislatura volta para a próxima. Isso acontece com o Congresso Nacional. Em Bauru, a lei orgânica do município e a lei orgânica da Câmara estabelece que os reajustes são anuais. Eu entendo o seguinte, se o regime é esse e a remuneração é para uma representatividade, ter a reposição da inflação não poderia causar um mal-estar. Se eles tivessem o que a gente chama de ganho real, além da inflação, mais 5%, não, agora um vereador vai ganhar 50 mil reais, eu acho que seria um absurdo. Mas acho que a regra é essa. Enquanto não mudar a regra e dizer, olha, a atividade de um vereador, de um político, ela é transitória. Nós temos aposentadoria de deputado. Isso é um absurdo imaginar que seja possível isso. Deveria ser por um período em que você deixa a sua vida privada e vai para o setor público e fala, eu estou aqui cumprindo meu dever. Mas não é dessa maneira. Então, querer exigir também dessa Câmara que ela seja mais realista que o rei, me parece inadequado. O que nós temos que ficar vigilantes é para que não haja nenhum movimento para aumento do número de vereadores, que eu já ouvi isso na Câmara. Bauru teria hoje plenas condições legais, pelo número de eleitores que tem e pelo porte da cidade, ter 21 vereadores. Se com 17 já tem esse gasto, com 21 vai ser muito mais. Alguém fala, mas aumenta a representatividade. Mas no momento em que precisa ter bastante controle de gastos, me parece inadequado. Poderiam, numa atitude coletiva dos vereadores, dizer o seguinte, dadas as condições atuais do município, dadas as condições econômicas, nós abrimos mão desse reajuste. Mas entre isso, que poderia soar inclusive como demagogia, e ter uma reposição que representa só a inflação, me parece que a reposição da inflação ficou de bom tamanho. O Eduardo dos Altos da Cidade, você já falou, mas dá só uma pequena sintetizada para ele. Cafeu, o dólar vai abaixar de preço ou vai continuar oscilando até o segundo semestre? Qual é a sua expectativa? Então, eu imaginava que o governo federal teria um pouco mais de tranquilidade para levar em frente o ajuste fiscal, mesmo porque a equipe econômica foi indicada pelos próprios governantes. Tudo bem que ela tem mais a cara do Laércio Neves do que da Dilma, mas no seio do PT e da base do governo saiu essa questão envolvendo o ajuste fiscal. Então eu imaginei com o Congresso novo, com o PMDB aliado ao próprio PT, com aquilo que o PT e o PMDB fizeram em nível nacional, que neste momento esse pacote estaria aprovado. Se aprovado, nós teríamos uma recessão, teríamos um momento agudo da economia, mas não teríamos esse nervosismo todo. Então vai depender, para traçar esse horizonte de queda, que eu acredito que ela queda, porque como houve um aumento do dólar artificialmente pela incerteza, quando você tiver certeza, haverá enxurrada de entrada de dólares, o mesmo dólar que saiu volta.
Então nós teríamos uma acomodação. O que está difícil agora é precisar em que fase vai dar isso. Eu estimo que esse mal-estar envolvendo o Lava Jato, a questão que esclareça alguns pontos importantes de nomes que ali foram citados, e dessa negociata, que eu lembro que eu falei que não é mais negociação, para o ajuste fiscal, demore de 60 a 90 dias. Então, se nós estamos no mês de março, abril, maio, junho, fechou o primeiro semestre. Se isso acontecer, a perspectiva é que no segundo semestre nós tenhamos já uma acomodação da moeda estrangeira. Gradativamente ela vai caindo, insisto, inclusive porque o Brasil pratica hoje a maior taxa de juros. Se efetivamente houver um ajuste fiscal adequado, passada essa fase mais aguda, não tem por que os agentes econômicos não voltarem a ter confiança na economia brasileira. Isso vai atrair de novo o capital estrangeiro, o que permitirá maior oferta de dólar e menos gente querendo se proteger na moeda estrangeira. Então nós poderemos abrir um segundo semestre já com um panorama de dólar mais factível. Insisto, todos os analistas em novembro do ano passado, dezembro, apontavam um dólar de virada deste ano na casa de 2,80. Alguns mais pessimistas, 2,85. E é o dólar que eu acredito que no segundo semestre pode chegar. Vejam, em economia a gente sempre fala assim, ceteris paribus, né, que nada interfira. É um raciocínio lógico à luz de uma perspectiva que está presente, mas as variáveis econômicas e políticas podem interferir. Eu ia falar isso. Eu torço para que o café esteja certo. Eu estou mais pessimista. Agora, mas não sou economista. E de todos os economistas que eu tenho lido e visto, você é o mais otimista. Porque eu acredito que as condições que o país tem de potencial, uma vez encontrado um caminho que demonstre para todos nós que é um caminho seguro, e é possível isso porque a ciência econômica não mudou, há um resgate de confiança. E quando você tem confiança, você não está preocupado mais com o presente, você está preocupado com o momento seguinte. E na hora que você resgata a confiança, os agentes econômicos se acalmam. E aí, um país como o nosso, com o potencial que é o nosso, com a possibilidade da globalização cada vez mais intensa, esse capital volta e você tem uma normalização e voltando ao patamar que estava antes. A última notícia ruim é o café caindo na Bolsa de Nova York, né? E o café é item importante na balança. Na verdade, nós estamos enfrentando um problema com o mercado exterior, que as commodities, de uma forma geral, tanto as alimentícias como as metálicas, elas estão em queda abrupta. Pra você ter uma ideia, no mês de janeiro... E um país que não apostou em infraestrutura como o Brasil... Exatamente. No mês de janeiro, nós exportamos o dobro de minério de ferro para receber o mesmo valor em dólar, porque caiu em 50% o valor. O petróleo está em queda. O café está em queda. Então, nós estamos esperando o quê? Uma recuperação da economia mundial, principalmente da Europa, Estados Unidos já dando sinais de recuperação, e um reposicionamento da China. Se ela vai ficar com crescimento entre 7 e 8, se ela vai para 8 ou 9, e aí o mercado externo brasileiro retomar. Portanto, o mercado externo brasileiro está sendo favorecido hoje com o câmbio, mas não é a solução. Ele precisa, sim, de uma recuperação econômica dos nossos principais parceiros internacionais. O Pedro Valentim fala, Caféu, é preciso alertar ao prefeito e ao secretário de Finanças que a reposição salarial do índice inflacionário de 12 meses para os servidores é garantido pela Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, pela Lei Federal 10.331/2001 e pela Constituição Estadual e seu artigo 109, inciso 7º. Portanto, se não for repassado para o índice para os servidores municipais, poderá ter consequências legais para o governo Rodrigo Agostinho. Uma das medidas que o prefeito poderia tomar é a diminuição dos cargos de indicação política. Com certeza, aliviaria um pouco a folha salarial. Pergunto, qual a sua opinião? Um grande desafio, né? Porque com o programa de cargos e salários que foi implementado, Bauru ficou muito próximo de limite, vamos dizer, prudencial de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que é de 56% sobre a receita líquida. Ele está na casa de 52%, dependendo do mês, 53%. Se há uma queda no nível de arrecadação, é matemático, né? Eu tenho um salário que está aqui. Ele tem uma correlação nesse patamar.
a arrecadação começa a cair, esse salário fica aqui. E agora eu dou um pequeno degrau, ela vai ficar muito perto. E aí o crime de responsabilidade fiscal é mais sério ainda. Então existe mesmo essa necessidade, não só de contingenciar gastos, que é o que o prefeito está anunciando, inclusive deve sair um decreto cortando 30% dos gastos, mas ele vai precisar também rever a folha de salários. E a grande saída, a partir do princípio que os demais são estatutários, você teria que ter um programa de demissão voluntária para poder atingir certos profissionais, e aí saída de dinheiro no momento que você não tem. A própria Petrobras está fazendo, você teria que fazer um corte nos cargos comissionados. Isso sem dúvida alguma, que é a única forma que ele vai ter para manter o patamar dentro da lei de responsabilidade fiscal. É uma engenharia financeira. O secretário de Finanças, Marcos Garcia, vem alertando isso desde o ano passado. Bauru ainda teve a vantagem de ter recebido verbas a fundo perdido. Nós tivemos um ano de início de ano muito interessante com o IPVA, que o Bauru tem uma frota muito significativa, e tem agora a entrada do IPTU e deve buscar ainda recursos recebendo os atrasados, que não é pouca coisa. Então, com isso, deu uma certa equilibrada, né? Inclusive agora com a possibilidade de redução do valor da dívida federalizada, né? Isso diminui também a pressão sobre o caixa, mas é um ano delicado, não só para a Prefeitura de Bauru. Eu opero hoje como profissional numa empresa que atua 80% dela com o setor público, e a inadimplência do setor público está muito acentuada. O estado de Santa Catarina sem recursos para honrar seus compromissos, o Paraná desde o ano passado patinando, o Rio de Janeiro com atraso considerável. Para te dizer a verdade, o único estado que hoje paga em dia, que você pode contar com o dinheiro no dia acordado, é o estado de São Paulo. Acho que o Ceará também, não é? O Ceará vem, nós não temos essa relação, eu não tenho informação de lá. Mas os outros que a gente oferece... Mas é São Paulo mesmo. 30 dias viram 60, que vira 90... Acabou a greve do Paraná ontem. Acabou ontem, mas com uma pressão muito grande. O que o Paraná vem enfrentando faz 2 anos já. O problema dele. Agora em Santa Catarina o problema também está muito acentuado. O estado de São Paulo ainda é um estado confiável nessa questão. Mas é também fruto de queda de arrecadação. São Paulo é a maior receita da nação, né? Depois da União. Precisa também de gestor que tenha foco, né? E é o grande problema. Bauru vai entrar nesse desafio, mas você tem razão. Uma saída é o corte dos comissionados. Isaías. Boa tarde, professor Duda e Cafeu. A respeito da retirada do Vale Compra dos inativos da FUNPREV, não vi na sessão da Câmara Municipal de ontem nenhum vereador abordando esse assunto. Será que esses vereadores terão seus direitos vilipendiados? Aos servidores terão mesmo seus direitos vilipendiados? Ou teremos alguma esperança que o mesmo será mantido ou incorporado ao salário? Mas mexer com aposentado já ganha mal em tudo quanto é lugar, né? Grato pela atenção. Isaías do Jardim Solar. Que, na verdade, houve uma decisão judicial, Duda, e o município tem que cumprir. Tem que cumprir. Foi apontado pelo Tribunal de Contas que é ilegal. O movimento que está sendo feito é para dar isso como um abono. O abono não teria o impacto na folha de salário. Mas pode dar só abono para aposentado? E eles que estão tentando costurar uma saída legal para esse tipo de situação. Então, estão fazendo uma consulta para verificar se esse abono teria respaldo legal para fazer a compensação. Senão, vai ter que amargar mesmo. Porque Mas diz que tem gente que o Vale Compra é metade do salário. Porque ele recebe líquido R$600, o Vale Compra é 250, tem alguns que recebem 500. Deus do céu. Então, cortar isso da noite para o dia é isso. Mas não estou aqui como advogado de ninguém, é da leitura que a gente faz, do conhecimento que a gente tem. O município está cumprindo uma decisão legal. Vai ter que encontrar uma alternativa, e aí chama atenção a Câmara não ter abordado esse tema ontem, porque também é um foro para debate dessa questão. E o plano de salários da Prefeitura foi muito infeliz, deu aumento demais para algumas categorias e quase nada para outras. Como esses ficarem quietos agora? Havia uma distorção, isso é verdadeiro, tanto que hoje você tem um grande problema no setor público de não atrair aqueles que operam no setor privado. Porque os salários ficaram muito defasados em relação à economia normal, ao mercado. Por outro lado, ter feito isso de uma única só vez,
num único governo me pareceu imprudente, contando com o ovo antes da galinha botar, né? Porque toda vez que você é dirigente, você não pode trabalhar no limite prudencial, né? Você tem que ter uma folga, uma pequena margem. E isso não aconteceu com o município. E agora paga um preço dessa pressão. Quando há uma queda da atividade econômica, acaba afetando exatamente as finanças do município e dificuldade de honrar seus compromissos. O Reginaldo faz uma pergunta interessante aqui. Eu vou dar minha opiniãozinha depois que o Café falar. Qual vai ser o impacto sobre a cidade a partir da falência de algumas empresas? E como o senhor analisa o mercado imobiliário? Está melhor para comprar ou vender imóveis? Vamos lá, sem dúvida, um município como Bauru... Bom, primeiro, nos tranquiliza um aspecto que eu sempre defendi. Bauru não é refém de uma única empresa. Ela tem uma pulverização no setor industrial. Isso é bom. Que é muito salutar para a nossa economia, né? Quando você tem uma cidade dependendo de uma única usina e ela não vai bem, todos perdem. Então nós tivemos 2 empresas com problemas no setor industrial, estão tentando se reposicionar no mercado, mas é óbvio que ela preocupa. Há um dado do CIESP apontando uma queda de 8 mil empregos na nossa cidade e na microrregião. Isso é preocupante, porque o setor industrial paga muito bem e o abrigo natural seria o setor de serviços, que tem uma remuneração menor. Então, se isso acontecer simultaneamente, claro que vai equivaler a uma grande empresa no ir bem. Se ela for de maneira pulverizada, eu acredito que a nossa economia local absorve isso, mas é um momento delicado em que o meio empresarial tem que ficar muito atento e entendam também esse meio empresarial, que ficou esse período todo sem dispensar, acreditando na recuperação do mercado, que era uma prática muito comum no passado, que era a primeira crise, você já sendo dispensando. Agora chegou um momento em que quem tem 100 funcionários para salvar 80 está dispensando 20. Isso tem sido uma prática. Em relação ao mercado imobiliário, considerando que o crédito está mais escasso, que as pessoas estão cautelosas, que ninguém quer assumir compromisso de longo prazo, evidentemente que o apetite pela compra de imóveis caiu. Claro. Se cai demanda e a oferta foi muito ampliada, é natural que os preços se acomodam. Em nível do estado de São Paulo, já houve uma pesquisa apontando que o imóvel não está subindo nem sequer pelos índices de inflação. Então, se alguém tem algum recurso represado, que isso não vai comprometer o seu orçamento, está equacionado o seu emprego ou está aposentado e tem condições de fazer, é um bom momento para fazer aquisição de imóvel. Para comprar. Exatamente. Não, e Bauru, há 2, 3 anos atrás, os imóveis de Bauru, comparado com as cidades da região, estavam super valorizados. Mas eles já deixaram de subir há 2, 3 anos. Né? Não. Aquele boom, né, aquela bolha de alta acabou. Ou há uma valorização em certas regiões, claro. Dependendo do empreendimento, o valor, e quando você comprou no valor de lançamento, isso dá uma valorização, mas aqueles que chegaram num patamar já de mercado não tem nem justificativa para continuar aumentando. Então a tendência dele é queda e, insisto, com a ampliação de oferta de imóveis, você tem como escolher e como negociar. Preço e prazo. Eu acho que quem tem dinheiro vivo, que é pouca gente hoje em dia, esperar mais uns 2, 3 meses aí e comprar. Porque o mercado ali pro meio está do ano acomodando, tá né? acomodando. E daqui uns 2, 3 meses ele vai ter. É que um processo desse é lento, né? Porque você começa a negociar hoje, vai lá, leva imóvel, leva a mulher, leva o primo, leva o João, e chega uma hora que ela fala, eu quero 100. Fala, eu estou 80, meu irmão. Aí vai para 90, aí vai para 82. É um jogo hoje, a gente percebe pelo comportamento dos corretores. Tem 2 sintomas no dia a dia que muda a percepção do mercado. Um sobre a relação no mercado de emprego, outro sobre os imóveis. No mercado de emprego é quando um dirigente da empresa, e eu estou dirigindo a empresa, começa a receber todo dia 3 a 4 currículos. E é o que eu estou recebendo hoje de gente que sai. Barbaridade. É uma loucura, gente que se reposiciona no mercado. E o segundo é quando... Eu estou recebendo currículo até pelo computador. Eu também, direto. Direto. O outro sintoma é quando inúmeros corretores de imóvel começam a ligar para você ou para alguém que você conhece que tem algum recurso. Bastante. E aí você fala, puxa vida, a coisa não está vendendo, então está todo mundo tentando se virar. E aí você conversa com o corretor, faz 60 dias que eu não vendo nada, naturalmente o mercado está se ajustando.
Bom, amanhã eu estou trazendo aqui o Roque e o Raul. Você senta no meio, tá? Porque na Câmara a coisa não foi fácil. Eu não assisti a sessão da Câmara ontem, viu? Eu tive muito Houve um problema ontem com a questão envolvendo o estudo de impacto de vizinhança, não se entenderam, houve rótulos de burguesia de um lado e coisa que não é salutar para o parlamento, e a coisa não andou muito bem entre os dois, mas naturalmente que como a política e a arte dos aconchavos, né, já estão bem, já estão tranquilos. Já está tudo cegado. Tanto que eles vão vir aqui amanhã, né? Eu falei para nada, eu falei, chama os dois, mas provavelmente eles não vão querer vir, mas os dois confirmaram. Tô lá. Senta no meio amanhã, não senta na ponta. Café. Eu vejo o Café enxergando luz rápida no túnel do Café, de julho para frente, pelo que eu entendi. Eu já estou me preparando para um ano extremamente difícil, os 12 meses do ano. Sem querer alongar muito, mas só me reportar. Você se lembra que ano passado eu trouxe aqui uma expressão otimismo realista, né, que era acreditar no potencial de mercado, mas tendo que fazer ajustes. Eu continuo com essa atuada, só que o horizonte disso eu posterguei, né? Que eu imaginava que esse otimismo realista já fosse agora. Então, ele é um otimismo realista lá na frente. Nesse momento, está muito próximo de um realismo próximo ao pessimismo, mas um ajuste de 90 a 120 dias para frente. Rapidamente, o que você achou da lista? Isso dentro do esperado, e agora cada um vai se defender, faz parte do processo democrático. Espero que não acabe em pizza. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Do lado que for, né, Café? Do lado que for. Diz que o Maluf está bravo. Diz que a lista não é séria, o nome dele não está lá. Mas esse Lava Jato é fichinha para ele. Ele está acostumado com coisas mais grandiosas. Verdade. Não vai entrar nessa. Não tenha dúvida. E ele sabe fazer bem feito. Mas o partido dele está com o pé atolado, né? Até as cabeças. Café, mais alguma coisa? Não, agradecer, lembrando que no próximo dia 17 de março agora nós temos a posse da Patrícia Rossi como presidente da Associação Comercial, eu como vice-presidente, primeiro vice, o Paulo Martinello como segundo vice, Divaldo, Fernando Franco, Renato, Zaiden, o Luiz, Benedito, o Cássio, enfim, o Delbrando, vários colegas mantidos na diretoria, estaremos lá recebendo a imprensa e convidados para essa posse, torcendo para que a Patrícia Rossi faça uma grande gestão nos próximos 2 anos. Café, obrigado pela presença, viu? O Café me deixa alegre hoje aí. Ontem nós tivemos reunião das escolas privadas da região. Então teve o Benjamin, teve o presidente da Federação, o presidente do CIESP de São Paulo, do Sindicato de Estabelecimentos de Escolas Particulares, e o pessoal está pessimista. Está bem pessimista, e a orientação até para as escolas privadas espera para ver, não faça investimento, além de manter a qualidade de ensino em cima de aluno, conversa com a família, para a família ainda, se a família ainda não pagar, e não vai para lugar nenhum a qualidade das escolas privadas. Mas o pessoal estava com o pé muito mais no freio do que a ótica que você deu. Do ponto de vista do investimento, realmente investimentos serão adiados, né? Agora é hora da manutenção, dessa fidelização e enfrentar esses 90 ou 120 dias pela frente. Bom, tá aí. Amanhã estão 2 personalidades importantíssimas na política local. Roque Ferreira e Raul, né? Dupla RR. Dupla RR. E eu vou ter o prazer de estar aqui. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.